Lúcia Creide está elogiando a programação da rádio aqui, né? Deus abençoe, irmã Lúcia Creide. Aqui o irmão Gilberto também está aqui conosco, né? O Alexandre Gonçalves, né? Amigo do Pedro aqui, tá saudando você aqui, irmão Pedro. E o pastor Rodolfo também, Deus abençoe vocês. E agora nós vamos aqui né? Compartilhar com vocês sobre um tema na qual é muito fácil falar. É muito fácil falar que você ama. É muito fácil falar que está faltando amor. Mas a grande questão, e é isso que nós vamos discutir aqui hoje, né? Como amar? Como é essa prática do amar, né? O que é o amor, né? É sobre esse tema que eu quero trazer para você. Você pode estar aqui compartilhando também, dando a sua opinião, que nós vamos estar lendo aqui. O que está faltando hoje para você amar? É essa a enquete, é essa a pergunta que eu quero fazer para você. Responde aqui para a gente, eu vou ler aqui no meio da conversa nossa aqui, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Amém? Participe do programa, contamos com a sua participação. Eu quero ler um texto para a gente começar aqui. Esse é um texto clássico, né, da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13. Paulo dissertando sobre a suprema excelência do amor. E ele começa dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí? Esse texto é uma realidade na sua vida, né? Primeiro nós vamos começar aqui perguntando aqui para os meus companheiros o que é o amor. Pastor Paulo, você tem uma definição do que é o amor? O que é o amor? Biblicamente falando, a própria Escritura diz que Deus é amor. Deus é amor. Então eu creio que a definição que a gente pode ter, o parâmetro de dizer o que é o amor está em Deus e é... Como Deus se relaciona conosco, justamente. Esse é o nosso parâmetro. É um atributo de Deus, né? O amor. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, e é interessante que é a partir dele que nós vamos herdar também essa característica, à medida que a gente se aproxima de Deus. E o amor, ele passa a ser algo não apenas impalpável, porque por Deus ser amor, Deus se manifesta como amor. E eu vejo que o tema principal da Bíblia e a manifestação geral do amor de Deus é João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, já uma definição que a gente dá do amor, que o amor, Deus, Ele é o amor, né? Deus é amor, né? E que o amor não é algo apenas dito, mas o amor é uma manifestação palpável. Uma atitude. Uma atitude. E Deus manifestou esse amor dessa forma, em nos amar primeiro. É isso que a Bíblia diz, né? João fala que Ele nos amou ainda sendo nós pecadores. Então eu acredito que a definição aqui fica clara em dizer que Deus é amor, e o amor é a manifestação de atitude. Amém. Porque as pessoas confundem, né, Pedro? Amor com sentimento, né? Verdade. Eu te amo, com uma afeição, com um afeto, né?
Mas não é isso, né? Isso é superficial, né? Se a gente for analisar, né? E hoje a gente discorre nos dias muita tristeza, porque essa pergunta nós temos que fazer para nós, né? Se temos que exercer esse amor, o dom que Deus nos deu e nos capacita, como nós estamos fazendo? Como nós estamos amando o nosso próximo? Como nós estamos amando dentro do nosso lar? Como nós estamos amando fora do nosso lar, nas nossas atribuições, no dia a dia, no trabalho, na escola, né? E isso, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que esse amor, ele tem que ser a cada dia regado, né? Porque isso é uma ordenança, eu entendo que é uma ordenança de Cristo para nós. Senhor. Né? E aquilo que ontem, coincidentemente, estive num culto, ouvindo uma palavra, e foi dito isso. Aquilo que Deus tem dado para nós, o que nós temos feito? Né? Alguns têm guardado, armazenado, colocado em gaveta. Não, nós precisamos colocar em prática. E essa questão da prática, eu vejo que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Porque nós vamos para a casa do Senhor, nós ouvimos a palavra, nos enchemos, nos alimentamos, mas eu vejo que os cristãos hoje não têm praticado aquilo que têm recebido da parte de Deus. Bruno, o que você acha dessa situação? Eu estava comentando com você, né, Sal, que quando você comentou do tema do programa, o primeiro versículo que você leu hoje, o sermão profético de Jesus falando sobre o amor esfriar, eu fui direto lá. Eu fiquei maravilhado você ler no começo, porque é um sinal dos tempos. Às vezes, na nossa sociedade aqui no Brasil, a gente fica pensando, a gente não tem maremoto, não tem terremoto, nós não ouvimos rumores de guerra na nossa nação, mas um sinal evidente da volta de Cristo é o amor esfriando. Né? E isso Jesus está falando para a igreja, falando para a gente. Né? O que esfria o amor? Né? O multiplicar da maldade, da iniquidade. Eu estava pensando nisso aí, e o que eu vejo, irmãos? Que é um cuidado que nós temos que ter, porque o que define o cristão é o amor. O pastor Paulo falou que Deus é amor, realmente é. E na sequência diz que quem não ama não conhece Deus. E você leu um texto aqui de a pessoa pode vender os seus bens, ou seja, fazer caridade, mas sem amor ela não é nada. É verdade? Ela pode dar o seu corpo a ser queimado, morrer em prol de uma pessoa, ter dons espirituais, ter fé de mover as montanhas, mas vai chegar um dia em que nós estaremos diante de Cristo e nós vamos ouvir duas coisas, né? Ou a pessoa vai ouvir ou eu te conheço, vem para cá, ou eu não te conheço. Pessoas vão dizer, mas eu movi as montanhas, eu curei, eu dei, fiz caridade, mas eu não conheci. Por que Jesus não conhece? Porque quem não ama não conhece Deus, não é verdade? E o que eu vejo? Essa questão da iniquidade, da maldade, o amor está ligado muito na individualidade. Né? Quanto mais você não pensar no próximo, menos você ama, não é verdade? É uma sociedade hoje que cada um quer correr atrás do seu, essa é a verdade. Né? E nas igrejas até nós temos que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que estão lá buscando campanhas em prol de melhorar de vida, de alcançar bênçãos, e nós não estamos lá. Às vezes parece que é uma concorrência na igreja, pessoas buscando cada vez mais, e só que nós estamos deixando de amar, pensando em nós. Então o amor, a prática do amor começa aí, é deixar de pensar um pouquinho na gente e pensar no próximo. Isso é difícil, hein? Porque eu queria só ler aqui um versículo aqui, quando aquele doutor da lei interrogou Jesus, né, sobre, ele diz o seguinte, Lucas 10, no versículo 28, diz assim, e disse-lhe, respondeu-te bem, faze isso e viverás, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E a partir daí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Conta que aquele homem estava ali, descendo para Jericó, né? E passaram 3 pessoas, passou um sacerdote, passou um pastor, né? E passou de largo, passou um levita, não é verdade? Nós vamos estar no nosso contexto aqui. Passou um levita e passou de largo, mas veio um estrangeiro.
um samaritano que não conhecia, desprezado. Que era um concorrente dos judeus. Exatamente, um inimigo, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse colocar no nosso contexto de outra igreja, de outra denominação, de uma seita, não é verdade? E ele moveu-se de compaixão. Eu acho que o amor, ele tem que nos mover. Porque se nós só falarmos que nós amamos e não nos mexermos, nós não amamos coisa nenhuma. A prática do amor, para mim, é isso, né? Com certeza, com certeza. Raquel? Sim, o amor, ele está muito ligado com o nosso hábito de vida. O amor, ele deve ser a prática diária do cristão. Por que eu falo hábito de vida? Porque ele não está ligado somente no sentimento. Isso. Porque nós sentimos muitas coisas, mas nem sempre a gente coloca esse sentimento para fora. A gente sente sentimentos bons e ruins. E o nosso hábito de vida é o quê? A gente acorda de manhã, escova o dente, toma banho. Então tem que ser algo que está na prática todos os dias, em todos os momentos. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu acredito que quando nós entendemos qual é o amor de Cristo por nós, não fica tão fácil, porque é muito difícil, mas fica bem mais fácil a gente expandir esse amor que é misericordioso. Se você me permite, o Bruno, ele pregou no Congresso das Irmãs, né, vou citar, porque eu achei muito interessante uma parte que ele falou, que quando, relacionando ao perdão, quando Deus nos perdoa, Ele traz de volta a nossa posição como filhos. Então, isso também está muito relacionado no amor com o nosso próximo. Se a gente ama o nosso próximo, mas quando ele nos faz algo ruim, a gente não consegue perdoar, ou a gente fala, está perdoado, mas eu não quero mais não quero mais nenhum tipo de relação, nós não estamos o amando, né? Porque nós não estamos trazendo de volta a posição que ele era para nós, como Cristo fez. Isso mesmo. Então, eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. E tudo que está no espírito, o corpo, ele precisa expandir para outra pessoa, que é como o Bruno falou. Ele precisa se mover, precisa ter atitude também como... E é uma questão interessante que a Raquel tocou aqui, que está ligado aqui à primeira qualidade do amor que Paulo escreve aqui, né? Porque Paulo, ele poderia muito bem dizer assim, o amor de Deus é lindo, o amor de Deus é maravilhoso. Não, ele já começa a dizer que o amor é sofredor. Ontem eu estava em Cachoeira Paulista, comentando com uma irmã em Cristo, a irmã Cidinha, né? Um abraço, irmã Cidinha. Eu estava falando isso para ela. Que o amor, ele tem essa, vamos dizer assim, ele tem essa qualidade de sofrer. Porque muitas vezes você está com uma pessoa e essa pessoa não está correspondendo às suas expectativas, né? Pode colocar aí a figura de um filho, figura de uma esposa, até a figura de um irmão da igreja, até de um pastor, né? E ele não está correspondendo, ele só está falhando, você está vendo a pessoa indo para o caminho errado, mas você não abandona ela. Você não diz assim, você não presta mais para mim, eu vou largar você. Não, você está com ela e torcendo para que ela possa, vamos dizer assim, a seguir o caminho correto, né? E essa é a atitude de Deus para conosco, né? O salmista, ele vai dizer que Deus é sofredor. É até estranho falar isso, né? Mas Deus sofre. Porque como Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita as nossas escolhas, então assim como o pai vê o seu filho andando por um caminho errado, Deus também sofre também, né? Sim. Então, Paulo, eu achei muito interessante essa primeira qualidade de Paulo, que Paulo escreve sobre o amor. O amor que eu estou falando aqui, que vocês têm que ter, é aquele amor sofredor. Vocês têm que sofrer, querer o bem da pessoa, mesmo que a pessoa não queira bem para si mesma, né? E isso é uma coisa difícil, né, William? Verdade. É difícil porque, geralmente... O comum de se ver é você ama aquilo que te faz interesse. Né? Você, se tratando de pessoas, estética, é fácil amar uma pessoa bonita. Né? Dizer uma assim pessoa que tem algo para te oferecer. Que tem algo para te oferecer, que está te envolvendo em várias coisas. Mas quando você depara assim, com uma pessoa que não tem destaque social, né? É muito uma pessoa diferente de personalidade difícil. Né? E aí, você precisa amar essa pessoa. E aí, quando você vai amar uma pessoa de personalidade difícil, já logo vem na cabeça, o que essa pessoa pode me trazer de retorno? Né? Pois é uma confusão. Irmão Joel, o que você acha dessa dificuldade de sofrer por uma pessoa? Então, como o William já estava falando aqui,
Amar quem está próximo de nós é fácil, né? Eu posso dizer aqui que eu amo todos vocês aqui, mas e aquela pessoa que falou mal, né? Falou mal de mim, ou aquela pessoa que fez alguma coisa para mim que me prejudicou? Será que a gente consegue amar ele? Queria deixar aqui uma passagem em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como o pastor aqui já falou, Deus é a simplificação do amor. Deus é o próprio amor. E a gente conhece o amor por meio de Jesus. Jesus entregou a sua vida para que nós hoje estivéssemos aqui. E Ele foi a prova do amor de Deus para conosco. Entendeu? Enfim, tem várias outras coisas que eu tinha pensado em falar, mas agora fugiu da minha mente. Amém, glória a Deus. A irmã Fabiana, ela diz assim: se as pessoas reconhecerem Jesus no próximo, conseguirá amar mais. Hoje em dia é difícil essa prática, pois até no nosso meio, no meio evangélico, há divergências, né? E a gente está falando no nosso contexto mesmo, né? É verdade, é interessante isso daí. Quando o tema foi sugerido, eu comecei a meditar aqui em 1 Coríntios 13, né, onde você leu agora como base. E algumas coisas eu comecei a pensar, né? Primeiro que o primeiro versículo, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas se não tiver amor. Então ele coloca o amor como um marco principal, ou seja, sem amor não há vida. Nada do que a gente faça sem amor para Deus, Deus não identifica nada do que a gente faça se não tiver impresso pela marca chamada amor. Verdade. Não importa o que a gente faça. No versículo 2, eu fiquei analisando o seguinte: ele fala ainda que eu tenho o dom de profetizar, falar sobre conhecimento, ciência, mas ele diz assim: tamanha fé que eu tenho a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada serei. Eu vejo que isso é a forma da qual nós somos vistos diante de Deus. Porque Jesus diz assim: naquele dia muitos dirão: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. E mesmo assim eles não são conhecidos do Senhor, porque eles não conheceram a Deus. Agora em Mateus 25, o Senhor vai dizer assim, né? A partir do versículo 14, não me falha a memória, ele fala que na consumação do tempo, dos séculos, ele separará os bodes das ovelhas. E ele vai dizer para as ovelhas: olha, vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que foi preparado para vocês desde a fundação do tempo. Porque eu estive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, estive preso, fosse me ver, estive doente, você foi me visitar, estive frio, você me cobriu. E eles vão dizer assim: mas Senhor, quando é que a gente fez isso pelo Senhor? E ele vai dizer assim: quando você fez por qualquer um desses pequeninos. Então a gente vê que a questão do que Jesus fala, que muitos chegaram dentro dele, querem justificar-se por obras de profecias, de expulsação de demônios. É uma coisa que muitas vezes pode se fazer pela autoridade que está no nome de Jesus. Mas a marca que o cristão de fato carrega é a marca do amor. O amor, ele sobressai. Eu posso dizer que não existe uma verdadeira fé sem amor. O final desse capítulo aqui, ele fala assim, o versículo 13: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o que sobressai aqui, né? Porém, o maior dentre eles é o amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Mas a Bíblia nunca vai dizer assim: Deus é fé, Deus é esperança, vai dizer Deus é amor. Ou seja, o amor é um atributo de Deus, implícito na vida do cristão. Ou seja, ainda que eu não tenha tamanha fé, olhe para algumas pessoas e diga assim: poxa, mas eu queria ter a fé daquele pastor que pastoreia uma igreja tão imensa, mas talvez essa não seja a marca que eu seja conhecido diante de Deus, ou nós sejamos conhecidos pelas nossas atitudes de amor, pelas pequenas coisas que foi feita, e o Senhor vai dizer assim: olha, vinde, entra aqui porque eu tive fome. Aquele mendigo que parou na nossa porta, a gente deu de comer. Aquela pessoa com frio que a gente deu uma jaqueta, deu uma roupa, e a gente até esqueceu, não é verdade? Mas quando a gente chegar diante do Senhor,
nenhum ato de amor será esquecido. Amém. É verdade? Todos eles serão trazidos. Glória a Deus e por isso. por eles nós seremos reconhecidos diante de Deus. O irmão Gilberto, ele fala aqui, ó, falando dentro do tema, hoje é muito fácil amar dentro de uma igreja em um dia de domingo. Não está tão fácil não, né? Mas tudo bem, né? Quando estamos com as nossas melhores roupas, no meio de todos, sorrindo. Mas quando vem a segunda-feira, entramos num esquecimento e encontramos inúmeras desculpas para justificar nossa real falta de amor. E é verdade, porque assim, a gente sempre vê o problema da falta do amor dos outros. Né, Pedro? Não, está faltando amor na igreja, está escrito lá em Mateus 24, tal, isso aqui. A gente sempre tem esse discurso. Mas não é eu que estou fazendo esse discurso. Eu estou amando tanto no domingo como na segunda-feira, né? Porque não é só amar os irmãos da igreja. É amar aquela pessoa de segunda-feira também, no nosso trabalho, né? Às vezes um familiar nosso, né? Né? Por exemplo, a sogra, né? A esposa, né? É verdade? Eu vejo que na igreja é um lugar que as pessoas vão aprender a amar, certo? Muitas pessoas que vêm são acolhidos pela igreja. A igreja tem que ser um ambiente de amor, embora você tenha falado que é difícil até, mas é uma coisa que não pode perder. Se nós perdemos essa essência na igreja, né? Imagine na nossa vida, no trabalho, nossa vida profissional, na verdade. Nossa vida tem que ser santa em todos os lugares. Nosso trabalho, né? Na família. E só que a igreja é o lugar que nós recebemos essa orientação, que nós fortalecemos esse amor. Aprendemos a amar, né? Aprendemos a amar, né? O amor também é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, a primeira atributo do fruto que o Espírito Santo gera na vida do crente, que é? É o amor. É o amor. Opa, ele mudou, essa pessoa mudou. Agora ele é movido pelo Espírito Santo. Como é que a gente vê isso? Ela está agindo com amor, ela ama agora, né? Uma pessoa que não cuidava da sua família começa a cuidar. Uma pessoa que era hostil no trabalho passou a ser diferente. Por quê? Nós vemos o amor de Deus, o Espírito Santo gerando amor na vida dessa pessoa, né? E nós somos falhos. A verdade é que a nossa dificuldade de amar é porque o amor de Deus, ele é ágape, né? É o amor incondicional. Nós temos as nossas condições. Não vou amar fulano não, pisou na bola comigo, a gente já fala assim, caiu no meu conceito, não é verdade? Essa separação dos bodes, das ovelhas, parece que a gente já faz para nós mesmo. Aquele para mim já vou pôr no curral dos bodes. Não é verdade? A gente já coloca assim, a gente já tem essa facilidade já em rotular as pessoas e falar de merecimento, não é verdade? Aquela pessoa eu queria amar, mas ela não merece, não é verdade? Essa é a condição nossa. Só que nós também não merecemos. Nós recebemos de graça, nós não merecemos o amor de Deus. Não é verdade? E nessas nossas falhas, eu queria só deixar também algum versículo para meditação dos irmãos, ouvintes e da gente aqui, ó. Que nós somos devedor. A única coisa que nós temos que ter consciência que por mais que a gente se esforce e faça, eu estou devendo. Né? O que nós estamos devendo? É o amor. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 13, da seguinte forma, a partir do 8: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Eu vejo o seguinte, que o amor é algo que nós temos que pensar, puxa, eu preciso fazer mais. É uma coisa que a gente nunca vai ser suficiente. Nós vamos estar sempre devedor do amor, que nós não vamos poder pagar o amor que Cristo demonstrou para a gente. Com certeza. Não é verdade? Uma coisa interessante também, pegando uma deixa do irmão, um gancho, é o seguinte, o amor, ele é o primeiro do fruto do Espírito, né? E é interessante, quando a gente estuda o fruto do Espírito, a gente vai ver que é uma palavra que está no singular, não está no plano, são os frutos, é o fruto, não é verdade? Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz que ele é a videira, e ele vai dizer logo mais abaixo, sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Ainda que a gente entenda que tudo que a gente frutifique pelo Espírito é um condicionamento que o Espírito nos dá, que lá no mundo a gente não tinha, mas isso de forma alguma vai negar o meu esforço de amar. Não é verdade? Porque ainda no mesmo capítulo de João 15, 12, ele diz assim, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não é verdade? Então, o amor é algo que é dado, ou seja, olha, você deve amar, e você vai ver que toda vez que
o verbo amar, ele vai estar em evidência, ele vai estar no imperativo, como uma ordem. Olha, amai-vos uns aos outros. Maridos, amai vossas mulheres, não é verdade? Assim? Então sempre é uma ordem. E o versículo 13 aqui do capítulo 13, ele fala assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, ou seja, então, se eu posso entregar meus bens, se eu posso entregar meu corpo, isso é escolha. Então eu escolho amar. Eu escolho amar. Eu posso amar, né? E eu quero aproveitar para falar do amor, não nesse campo que a gente está falando, mas o amor prático. Porque o que é que acontece? Jesus fala no Sermão da Montanha, dizendo assim, a lei diz que nós amarás o teu próximo a si mesmo. Eu, porém, vos digo que aquele que te persegue, ora por ele, né? Aquele que te faça o mal, você ame. E toda aquela série de afirmativas. E muitas vezes o Senhor nos leva ao exercício de fé, exercício de amor, e às vezes pregar no púlpito é muito fácil, é verdade? Falar de amor aqui é muito fácil, porque duas coisas que eu quero falar aqui, rápida. Quando eu dou um prato de comida, quando eu faço uma caridade, alguém está parado lá no estacionamento, acabou a gasolina, ajuda o camarada, está parado na rua, eu vou lá, ajudo a trocar um pneu, é um ato de amor, sim, mas é um ato de amor voluntário por alguém que de repente eu não conheço, nunca me fez mal, beleza, mas a questão do amor é quando alguém te prejudica, e aí? É quando você é prejudicado. O sinal do amor está aí. E certa vez Deus me fez na prática para ver o quanto eu tinha de fé e o quanto eu tinha de amor. Olha. O quanto eu tinha de fé e o quanto eu tinha de amor. Em 2017, se não me falha a memória, entraram 2 bandidos na minha casa. E foi aquele tumulto todo lá. E foi uma situação muito difícil, né, que a gente viveu ali. E, concluindo, aquilo ficou marcado no meu coração. Aquilo ficou marcado no meu coração. Eu disse, como é que pode os camaradas ousarem entrar dentro da minha casa, cara? Dá ordem para mim, não olha para mim, baixa a cabeça. E você, como homem, você é o quê? Você é o macho alfa daquele ambiente, não é verdade? Protetor. E entra outro alfa ali querendo te... isso é muito sério. E eu quando orava, eu não conseguia olhar esses camaradas com o amor de Cristo, com perdão. Muitas vezes a minha oração queria ser assim, Senhor, faz a tua justiça na vida deles. Aí o Senhor disse, é aqui que eu quero te poudar, é aqui que eu quero te mostrar. Até o momento que eu pude orar por essas pessoas, dizer, Senhor, eu quero ir lá e salvo. Glória a Deus. Eu não quero justiça, eu quero salvação. Então eu vejo que o amor está muito ligado quando nós somos feridos dentro da igreja, passado para trás. Justamente, né? É aí que o amor tem que se manifestar. E eu vou dizer, não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Aquilo fica marcado. O amor é sofredor. Ele não busca interesse próprio. Mas ele te beneficia. E eu só pude dizer, estou sarado, quando eu orava e dizia, Senhor, eu quero salvação. Eu não quero mais juízo. Glória a Deus. Então, é difícil, não é fácil. O amor não pode ficar só naquela questão do discurso ou na poesia. Cantamos, falamos que Deus é amor. Deus é amor quando o pastor, ele é maltratado pelas ovelhas e você não abre mão dela. Você vai atrás. Isso é amor. Está entendendo? Então, o amor, eu acho que quando você faz alguma coisa por alguém que está precisando, é válido, é amor. Mas quando você retribui o amor por alguém que te fez o mal, é dom de Deus isso daí. Amém. É a manifestação de Deus na tua vida, como fruto. Pedro. Aleluia. Que testemunho, né? Para edificar a todos nós e você, ouvinte, que de uma situação complicada, está nos acompanhando. Olha, é trabalhar de Deus, viu, pastor Paulo? No coração do Senhor. Como eu só quero voltar aqui um pouquinho para abordar, que o Saulo falou, que a gente espera primeiro ser amado para amar. Eu vou mais a fundo. Em cima do que foi dito aqui, é uma ordenância de Deus. Aí eu paro para pensar, eu tenho sido obediente, nós temos sido obedientes à ordenância que Deus está nos dando, né? É uma coisa muito séria se pensar. A gente tratar desse assunto assim, que nem é um prato de comida, uma blusa no frio, tá? É muito superficial. O amor de Cristo, o amor que Ele espera que nós exercemos é uma coisa muito mais profunda. Mais profundo, né? E a você, ouvinte, eu quero só ler aqui uns versículos rapidamente. Em 2 Timóteo 3 diz que a impiedade dos últimos dias estão aí, né?
E diz assim, ó: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, mas eu quero alertar você, para que você, não seja egoísta, não seja avarente, não seja presunçoso, não seja arrogante, não seja blasfemo, nem desobediente a seus pais, né? Ingratos, ímpios, porque hoje isso está na flor da pele. Hoje nós estamos acompanhando aí, você liga um aparelho televisor, você coloca aí num canal de televisão, é só tragédia. Sangria, é só tragédia. Só tragédia. Né? Então, corra disso, né? Não seja soberbo, saia das pessoas que não praticam o bem, né? Preserve a sua família, ame mais. Essa semana eu tive a oportunidade de falar para uma pessoa, falei: ame mais, ame sua família, ame a sua esposa, ame seus filhos, procure amar, né? Porque os dias são terríveis e cada vez mais, irmãos, nós ouviremos muitos e muitos mais tragédias. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Aí voltando, pode falar, William. Rapidinho também. Eu vejo isso pontuar o seguinte: o amor, ele é um exercício. É como se fosse um exercício. É um exercício. Tá, porque todo mundo sabe que o amor tem que amar, né? Como o Pedro falou, outros aqui também já falou. Às vezes a gente fica voltado numa função superficial. E que exercício seria isso? Por exemplo, o exercício físico do seu corpo. Todo mundo sabe que o ser humano, ele precisa fazer exercício físico. Ele precisa estar em atividade, porque senão o seu organismo ele vai definhando. Né? Mesmo que você não queira, isso vai acontecer, né? O sedentarismo leva a pessoa até mesmo a criar doenças, né? O amor é a mesma coisa. Todo mundo sabe que tem que amar, todo mundo sabe, mas o quanto a pessoa se exercita para colocar isso em prática. E esse exercício, ele não começa assim, num montante já exagerado. Você tem que começar, se você não está envolvido nessa massa de amor, nesse convívio de amor, você tem que começar a exercitar isso pouco a pouco e ir se esforçando para aumentar cada vez mais esse seu nível. Não, eu já estou amando um pouquinho, então vou parar por aqui. Hoje eu pratiquei isso, então não. Você tem que cada dia mais se exercitar para colocar todas essas obras do amor em prática na sua vida. Isso que é o ponto interessante. Interessantíssimo, né, Raquel? Sim, como todos já falaram, o amor ele não tem justificativa, né? Você não precisa se justificar para não amar alguém. A gente sabe que nós vamos encontrar pessoas que nós vamos achar que não mereçam o nosso amor, porque nós vamos achar, porque ela merece sim. Mas é uma ordenança. Jesus disse para nós amarmos, então nós temos que amarmos. Não tem outra opção. Se nós aqui também temos essa dificuldade, encontramos essa dificuldade no nosso dia a dia, que nós possamos orar ao Senhor, para que Ele possa nos dar sabedoria de como agir em relação, se você sofreu algum trauma, tem pessoas que já é um caso mais profundo, né, um trauma familiar, um trauma de relacionamento. Então nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos ajude a nós amarmos. Eu concordo muito com o que o William falou aqui, faço das palavras a minha. Porque é um hábito, a gente tem que exercitar, e em um momento nós vamos conseguir fluir isso para as outras pessoas com mais facilidade e natural. E para concluir isso que eu estava falando também, pastor Saulo, como a irmã Fabiana disse, né, no comentário, que a pessoa tem que amar os outros como Jesus. E é até complicado isso também, porque para você amar Jesus, a maioria das pessoas, você pergunta para ela: você ama Jesus? Sim, eu amo. Mas o que você faz que Ele manda? Entendeu? Porque tem isso daí. Você ama Jesus? Sim, mas vamos fazer essa pergunta para mim mesmo. Eu amo Jesus? Sim. Eu obedeço todos os mandamentos dele? Começa por aí. Então, se eu tenho que amar o meu irmão assim como Jesus me amou, e eu tenho que retribuir esse amor também para Jesus, eu também tenho que fazer isso para Ele. Isso vai implicar em quê? Que eu tenho que, às vezes, me abster das minhas próprias vontades para servir. E isso nem sempre vai ser fácil, porque você tirar de você mesmo, né, abrir mão do seu próprio eu, está mexendo no seu ego. Orgulho, e quando né? mexe Orgulho no seu próprio, ego, né? a dificuldade, esse grau, ele aumenta. E aí é onde entra a prática do exercício. Se você não pratica o exercício, você não tem força suficiente para executar esse tipo de obra. Não busca interesse próprio, né? O amor Isto. não busca interesse próprio.
E a oportunidade que eu vejo é o seguinte, que as pessoas dizem assim, mas eu estou sendo perseguido, está acontecendo... Poxa, essa é a forma da gente ser exercitado, não é verdade? Talvez aquela pessoa que hoje tem sido um problema na tua vida, é teu exercício de fé, é o teu exercício de amor. E o exercício nunca é fácil, né? Nunca é fácil, tá entendendo? E a gente só vai ver a nossa dificuldade quando é pedida, não é verdade? É quando aquilo que é pedido, eu vou saber onde... eu treinei tanto para aquilo, mas na hora do vamos ver, é que eu vou saber até onde está operando ou não. Agora, uma coisa também eu digo, que cada porção de graça na nossa vida, ela será dada no momento oportuno. Isso mesmo. Eu creio que assim, o momento de amar, ele será dado quando ele for pedido à prova. Agora, é claro que o nosso recurso, como foi falado aqui, está no Senhor. Ele já nos capacitou quando nós temos o fruto do Espírito, ou seja, já somos habilitados por Deus para amar. Fomos habilitados. A marca do Senhor está em nós. Se somos filhos de Deus, logo, a graça do amor de Deus está manifesta sobre a nossa vida. Talvez em alguns com uma proporção menor, outra maior, mas uma coisa é certa. Se exercitarmos e na hora do nosso desafio, quando nós sentimos a nossa limitação de amar, vamos recorrer a quem? Ao Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Não estamos na videira, não somos extensão daquilo que Ele é, não é verdade? Como Ele é, um dia o seremos, ainda que estejamos caminhando para essa perfeição, mas aquilo de Deus na nossa vida vai se aperfeiçoando a cada dia. Agora, eu acho que deve haver um interesse da nossa parte, um interesse dentro da igreja de acabar com as picuinhas, com as desavenças, com as fofoquinhas, coisas que não levam a nada e que desqualifica a comunidade. Porque o Senhor Jesus, ele fala assim, se vocês amarem uns aos outros, não precisa fazer muita coisa não, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Ou seja, a marca do cristão com certeza é o amor. Cartão postal, né? Cartão postal. E pegando esse gancho aí, me faz lembrar também daquele caso em que o fariseu convidou Jesus para ir na sua casa, e quando ele estava lá na sua casa, fazendo aquela grande festa, chegou uma prostituta e derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus e começou a orar, a chorar. E aí o fariseu mesmo se perguntou, nossa, mas será que ele não está vendo que ela é uma prostituta? Se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que esta mulher não é uma mulher que se deve confiar. E muitas das vezes nós olhamos conforme o fariseu olhou. Talvez aos nossos... de julgamento, né? Isso, talvez aos nossos olhos seria mais fácil amar o fariseu, porque o fariseu é um homem do templo, é uma pessoa digna, que tem uma casa, que tem um teto, que tem algo a nos oferecer, tem uma jantar, tem um serviço digno. Ele me convidou para estar na sua casa, mas naquele momento, quem demonstrou mais amor não foi o fariseu. Inclusive o fariseu demonstrou o contrário. Ele demonstrou desconfiança. E às vezes a gente age como o fariseu. Às vezes a gente, se nós estivéssemos no lugar de Jesus ali no momento, talvez a gente esnobaria ou então desdenharia o que a prostituta estava fazendo. Mas Jesus, ele na forma mais simples do amor, mais pura do amor, ele mostrou o amor através do que? Demonstrou o seu amor, falando que realmente aquela prostituta que estava se derramando, ela sim estava o amando e dando a Jesus o amor que o fariseu não deu naquela ocasião. Isso mesmo. Bruno? Que benção. Não, meu irmão, é maravilhoso estar aqui, meu irmão. Amém. Gostando muito do programa. Glória a Deus. Aprendendo com os irmãos aqui. Eu vejo que a questão do exercício, né? Voltando a falar, o exemplo que Jesus deu daquela mulher naquele banquete. E o exercício nosso é diário, irmãos. É diário. Dia a dia. Por um exemplo, vamos colocar exemplos práticos aqui. Levamos uma fechada no trânsito. Não é verdade? Temos reações, temos escolha de amar ou não amar. Não é verdade? A vontade recebemos uma palavra hostil, não é verdade? No serviço, temos aquele colega que às vezes está de mau humor, que às vezes não acordou bem. E nós temos essa opção de amá-lo. Na verdade, o amor, eu acredito que na prática começa com a nossa compreensão de que todos nós temos dias difíceis, que nós temos momentos difíceis. Né? Uma coisa que às vezes é exercício nosso, está dirigindo, minha esposa dá risada, né? Que vem um camarada e eu falei assim, meu bem, deixa eu dar licença para esse rapaz, está apressado, coitado. Não sei qual que é a circunstância, pode ser que ele
que ele está correndo para visitar alguém no hospital. Eu não sei a alguém circunstância. Alguém está passando mal. Alguém está passando mal. Então nós julgamos já, né? Foi falado aqui, e nós precisamos, na prática, esse exercício básico de entender que as pessoas são falhas, que nós somos falhos, que da mesma maneira como nós vamos amar, né? Um dia nós vamos precisar ser amado. Da mesma maneira que a gente vai compreender a dificuldade, a falha, às vezes, a falta daquele irmão. E a igreja tem que ser um ambiente assim, irmãos. Paulo, ele usa aqui um texto, ele escreveu aos Colossenses, ele diz assim, olha, Colossenses capítulo 3, versículo 14, eu vou ler só o 14, mas se você quiser ler, esse capítulo é muito bom. 14 diz assim, ó, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então eu vejo o seguinte, o que é o vínculo? O vínculo é algo que vai unir, e nós deixamos lacunas. Vamos imaginar que entre eu e você, deixei a desejar aqui, Saulo. Falei com você, deixei. Mas o que vai nos unir? É o seu amor para comigo, o meu amor para com você. Na igreja é assim, pessoas são falhas, irmãos deixam a desejar, nós erramos, nós somos falhos, não é verdade, Pedro? E o que mantém uma comunidade unida é o amor, que vai preenchendo, que vai unindo, esses vínculos, que vai nos aproximando, sabendo assim, ó, o irmão falhou, mas que isso, irmão? Nós também somos falhos, nós estamos juntos aqui. É isso que vai manter uma igreja sadia. É o que falta, sabia? É o que falta em muitas igrejas. Porque o que acontece na igreja, irmãos, quando alguém às vezes erra, nós já colocamos de lado. O amor é para preencher isso. É para trazer um vínculo, para unir. Porque isso vai fazer. Fazer ser uma perfeição. A igreja não é perfeita, mas o amor faz com que nós tenhamos um ambiente de perfeição. Isso aí é a causa de muitos desigrejados, né? Deixa eu ver aí, volta aquele tema, não conseguem acreditar mais. E interessante nisso daí é o seguinte, porque quando falta amor, falta perdão. O perdão, ele é uma forma de manifestação do amor, não é verdade? Que não é uma das formas, é a forma. É a forma, justamente, é perdoar. E é interessante como a questão do perdão, ela é interessante, como o irmão colocou perfeitamente aí, as brechas vão ficando abertas lá. Eu lembrei agora quando o irmão falava, quando Deus mandou fazer a tampa da arca, o propiciatório, era uma peça única batida de ouro, Ele mandou colocar 2 querubins e um olhando nos olhos do outro. Isso é unidade, isso é união, isso é amor. Ou seja, a primeira coisa quando falta amor na nossa vida para com o irmão, a gente deixa de olhar dentro dos olhos dele. É impossível alguém magoado com o outro olhar dentro dos olhos da pessoa. É verdade. É verdade. Então isso traz separação e traz barreira. Mas quando nós amamos, sim, e o amor é isso, é se colocar no lugar da outra pessoa. O que foi que Deus fez? Colocou o filho dele no lugar de outra pessoa. Isso é o amor, é se colocar no lugar do outro, não busca interesse próprio, E se fosse o teu filho, e se fosse você gostaria que fizesse isso contigo? Você gostaria que fizesse isso com o teu filho? Não é verdade? Então eu acho que essa pergunta, ela define bem. Se fosse conosco, como seria? A gente gostaria? Eu acho que muitas das vezes não. Então, o perdão, ele é uma manifestação do amor. Se falta perdão, temos que rever nosso conceito de amor. E se está difícil perdoar e de amar, vamos recorrer ao Senhor. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. Se eu estou ilimitado naquilo lá, deficiente, Senhor, supra, complete. Eu acho que falta é isso. É chegar diante de Deus e falar de fato quem nós somos para Ele. Quem nós somos. É interessante o texto que o Bruno usou aqui, que Paulo começa com uma ordem, né, Bruno? Qual que é? Revestivos. O que é revestir? Porque o amor, esse amor que nós estamos falando, ele não é um amor natural nosso. Vem da gente. A gente já pôde perceber aqui um pouco aqui que ninguém nasce assim, nossa, esse aí nasceu com dom de amar, de perdoar, não. O que é revestir? É o que você está falando, é buscar em Deus, eu não, que nem o seu testemunho, né? Senhor, eu não consigo perdoar aqueles 2 cidadãos que fizeram isso comigo. Me ajuda, Senhor, me ajuda, né? E é interessante que nós lemos muitos salmos assim também, né? Do salmista chegar e dizer, Senhor, faça a sua justiça, tal, né? Mas aí eu creio que o mesmo tratamento que você teve, o salmista também teve depois, de perceber que Deus é amor. E a grande questão, para a gente concluir, depois cada um vai falar a última fala aqui, é o seguinte,
Da mesma maneira, é questão de se pensar. Da mesma maneira que eu amo, ou eu falto em amar com os meus irmãos, e se Deus tivesse a mesma atitude comigo? Por exemplo, eu tenho dificuldade de perdoar. E se Deus tivesse dificuldade de me perdoar? Estaríamos todos perdidos. Todos. Verdade, Salmo 130 diz, se Deus considerar cada iniquidade, quem ficará de pé? É uma pergunta, né? Então, esse é um tema que na qual daria assim, para dias e dias e dias e dias e dias, e não faltaria argumentos, né? E é isso que falta hoje na nossa comunidade como um todo, não só na nossa igreja lá no Santo Inês, não só lá no Primeiro Amor, mas assim, eu percebo, infelizmente, essa falta. E é a principal ordem. A gente lemos aqui, eu fiquei impressionado aqui, que a gente lemos vários textos, e faltou vários textos também. E é uma ordenança. Não adianta você falar que é cristão e você impor a sua vaidade primeiro, né? Então, esse é o nosso recado aqui, essa é a nossa mensagem para você. Jesus, na última Santa Ceia, na última Páscoa, que ele esteve aqui conosco, ele disse que o mundo vos conhecerá, que sois meus discípulos, quando vocês